Tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido e o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer e também essa mensagem pode chegar para mais pessoas e pode ser útil a alguém. Solte o que não ressoa, porque é uma leitura coletiva, não vai bater com todo mundo. Você também pode complementar a leitura, meu pai, dando uma olhadinha no seu signo lunar, no seu ascendente e na sua Vênus. Uau, tá melhorando, tá indo bem, vamos lá. Eu peço, antes de tudo, autorização para acessar a energia de vocês. No começo, o tarô, tanto a bandeja aqui, que tem alguns movimentos sistêmicos, vão mostrar algumas dificuldades, bloqueios e um direcionamento. O que a gente precisa fazer? Qual é o aprendizado para sair dessa situação e mudar a situação? É muito estranho, assim, quando as pessoas falam assim, vai acontecer tal coisa, desde que eu faça tal movimento, desde que eu me esforce, desde que eu faça isso, desde que eu faça aquilo. Então, tarô, ele é orientação, né? Porque aqui o objetivo é um tarô terapêutico. É orientação e não simplesmente adivinhação, ok? Aqui o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência, e a energia de Libra. O fundo do deck, que é o resumo da leitura, a gente tem a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela tem um lado assim de paciência, tem um progresso, mas ela tem uma força interior que é imobilizada. Então, a gente tem que olhar para essa força interior, mas também sair da imobilização. Tá? Vamos entender o que é a Rainha de Copas nessa leitura, que é o domínio do amor, digamos assim, né, das emoções, o equilíbrio disso. Está pedindo paciência, está pedindo uma generosidade, vamos entender. Vamos lá. A gente tem o Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus é um cavaleiro assim, de início, de ação, de movimento. Porém, tem uma coisa que nós vamos entender o que isso quer dizer, porque todas as cartas têm vários significados, né? É uma carta de ousadia, de bravura, porém ele pode falar de algo assim... Sabe aquela pessoa que chega e fala, não, porque eu sou isso, é a pessoa que faz e acontece? E tem uma energia mascarada, uma energia de não mostrar muito a realidade, quem é. Na sequência, a gente tem o 9 de Copas, que é a carta da felicidade. Então, tem uma pessoa que pode ser a própria energia, que eu acho que não, que a gente está falando aqui de alguém que se relaciona com o libriano. Mas, enfim, a leitura pode estar espelhada, adapte a sua realidade. Então, tem uma pessoa que é aquela que vem, que faz, que acontece. Se for um relacionamento, tem um fogo, digamos assim, né? Se vocês me entendem o que eu tô querendo dizer. Pode ser nesse sentido. Eu vou colocar esse sentido aqui, porque já que nós estamos falando de Libra, né? Esse cavaleiro com esse fogo que traz uma felicidade, uma harmonia, uma superação de tudo. Enfim. Só que na sequência... Tem alguns tarôs que chamam isso aqui de Casa de Deus, ou a Torre. O que é isso? Você construiu uma felicidade, a torre, em cima de um terreno que não era verdadeiro, que é falso. E aí a coroa do ego cai, vem os raios da verdade, os raios divinos rompem, você vai para o chão, é uma realidade dura, sofrida. Essa carta, quando sai, eu sei que é a maior dor que a pessoa pode estar vivendo.
É um momento muito, 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 muito delicado. Então, o que me indica aqui, que tinha uma pessoa que parecia ser maravilhoso, né? Porque o Cavaleiro de Espadas, ele tem essa energia de não, porque eu faço, porque eu sou, porque eu aconteço, porque eu, né? Enfim, é mais do que um Dom Juan, é um 7-1, digamos assim. E aí você tava lá feliz e veio a torre. Porém, na sequência, a Rainha de Ouros, que é o domínio aqui, é o equilíbrio, assim, uma sensação de preservação, de autoridade, de bem-estar. Assim, são esforços para manter, assim, a segurança, para manter o controle, para as realizações. A gente está falando aqui de segurança material, inclusive. Eu vou colocar o dinheiro, não necessariamente dinheiro, mas a gente pode estar falando de segurança material nesse sentido. Mas tem a ver aqui com romance, né? Que desabou, tem uma torre. Só que publicamente, perante a sociedade, existe ali uma harmonia, uma paz, acordos. É como se você estivesse ali reorganizando, uma fase de reorganização, de controle, de superação de obstáculos. Eu vou colocar esse coração partido aqui, apesar de não ter saído 3 de espadas, mas você está se reorganizando, né? O 4 de paus indica isso. Então, as pessoas que olham de fora, sim, tá tudo sob controle, tá superando os obstáculos. Só que por dentro pode não ser bem isso. Tem essa carta aqui, ela fala de briga, né, o 5 de paus, mas ela também fala de reconstrução. E assim, é uma vitória que você vai ter, fala muito de recuperação de autoestima, só que você briga por isso. Então assim, você não tá deixando a peteca cair. Excelente, né? Então, quem vê de fora aqui não sabe que você tem uma torre por dentro. Só que na sequência sai a alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa é a carta de um momento de reflexão. Ela tem uma dualidade. Ela tem os caminhos abertos para o sucesso. Nada bloqueia os resultados a não ser ela mesma. É uma carta que fala de um autoconhecimento, de um conhecimento profundo, uma pessoa extremamente sábia, mas que mergulha nas profundezas da alma, do inconsciente, e vai de novo para a superfície, para o consciente. E quando isso me deu um certo desequilíbrio, assim, doeu minha cabeça. Sabe, é esse trânsito entre o inconsciente para o consciente. O que está me parecendo aqui, o que eu sinto... Peraí. É como se houvesse um padrão inconsciente, repetitivo, ou um alerta de que você intuía que aquilo podia dar errado, que aquilo não ia dar bom, que esse relacionamento... Vamos clarificar primeiro essa essa sacerdotisa aqui. Clarificando a sacerdotisa, por favor, para o signo de Libra. Prosperidade financeira, carta dos peixes, cavaleiro, que pode ser o dito cujo aqui, o cavaleiro de paus. Um homem, estamos falando dele. Ajuda da espiritualidade para superar isso. Porque o cavaleiro de paus, ele pode ser um 7-1, sabe? Mais uma carta clarificando, por favor, a sacerdotisa. Vai trazer o equilíbrio, a paz, a harmonia, a carta dos lírios. Tá me dando um certo enjoo, tem alguma coisa oculta aqui.
Vamos tirar mais cartas do tarô para a gente conseguir entender a história toda. Tarô tanto a constelação como o tarô são quebra-cabeças, né? Que a gente está procurando aqui a resposta. O valete de paus é uma energia jovem, é uma energia de movimento. Imagina um adolescente empolgado para fazer alguma coisa. É a energia de paus, a energia assim, não, nós vamos lá resolver. Ele dá passos importantes para o futuro, de planejamento, de ação, de dedicação. Então, assim, teve um envolvimento com uma pessoa que era um 7-1 aqui, pelo que parece. Trouxe uma felicidade, mas os raios divinos mostraram que essa pessoa não era. Você se manteve inteira, né? Não se apegue assim, é a rainha, é uma mulher. Não, é a energia da rainha. É a energia do rei, tá? Então você se manteve ali inteira, nessa situação, inteiro. Se reconstruiu, mostrou aqui uma administração, uma reorganização, reconquistou sua autoestima, mas tem uma coisa oculta lá no seu inconsciente. É isso que está me chamando a atenção. Está se reorganizando para o futuro, tem uma energia de justiça aqui, de... justiça mesmo, de... Então, essa energia de justiça está conversando muito com a sacerdotisa, como se esperasse que a justiça fosse feita, ou se sentiu injusto, ou foi injustiçado. Eu vou colocar a Palas Atenas como símbolo da justiça. E na sequência, o 6 de paus. O 6 de paus é uma carta assim, de benefício, de ganho, de segurança, de vitória, de autoconfiança, sucesso. Tá vendo o louro ali, a grilanda, sei lá como é que fala? Os louros da vitória, tá? 6 de paus. Só que é uma vitória depois de uma batalha. Então, tem alguma coisa aqui ligada à justiça. Pode ser a justiça dos homens, né? Do tipo, esse cara... Pode ser um divórcio, pode ser uma herança. Tem alguma coisa aí que tá oculta. Por quê? Porque a rainha de ouros também... Desculpa, a rainha de copas... Tá aqui. Eu tinha visto a rainha de copas. É uma carta de energia estagnada. É como se tivesse uma morosidade. Clarificando o arcano da justiça, por favor. A justiça vai ser a chave da solução aí. Dessas questões. Caiu a carta da sorte. Pode ser má sorte, né? Ou boa sorte. E a carta da mulher. Tem a ver com uma mulher aí. Me fale mais, por favor. A estrela, que é o propósito da situação, o seu propósito. Tem alguma coisa ainda tá esquisita nessa situação, Libriano. Vamos tirar os dados astrológicos. Plutão, que é energia de morte, renascimento, de fechamento de ciclo. Também é uma energia de poder pessoal, poder de escolha, poder de decisão. Casa 1, que é a casa de personalidade principal. Pode falar também de questões da infância. Ah, entendi. Às vezes são relacionamentos, traumas que a gente traz de outras épocas, inclusive da infância, que se repetem na vida adulta. Se lá na infância você, onde forjou a sua personalidade, onde formou a sua personalidade, você perdeu o seu poder pessoal, que é Plutão, você vai encontrar relacionamentos que também não te respeitam, que também não te dão, não validam o seu poder pessoal, né? Tem energia de virgem. Energia de virgem é uma energia
de organização. Ao mesmo tempo, é uma energia prática, de direcionamento. Ao mesmo tempo, é uma energia de manipulação. Você tomar um pouco na sombra, né? Porque todo o signo tem o lado luz e o lado sombra. Qual o aprendizado do libriano nesta situação? O aprendizado é sair da nostalgia. 6 de copas é a carta da nostalgia. Então, talvez memórias do passado, da infância, da família. Eu sinto que tem alguma coisa de família aqui. O aprendizado também é conectar com a energia do Papa, que é uma energia de organização, que é a energia do signo de Virgem. Então, olha só, se essa situação, nesse relacionamento, pode ser sociedade, pode ser amizade, pode ser um amor, te desorganizou financeiramente, materialmente, isso está te ensinando a organização. Energia de Virgem, energia do Papa. Ambas energias falam de organização, de equilíbrio, e o Papa também fala de fidelidade. É uma coisa assim meio de moral. Então, pode estar espelhado, pode ter tido traição. Essa carta que fala que está aprendendo a moralidade, aprendendo as leis morais, digamos assim, a partir de um sofrimento de dor. Então vamos supor, eu vou dar um exemplo, pode ser que não seja a sua realidade, adapte a sua realidade. Você tinha lá um relacionamento, porém eu vou colocar Netuno aqui que traz as tendências ancestrais. Tinha lá uma tendência no seu inconsciente ligado à traição, ou você atraía pessoas que te traíam, ou tinha alguns deslizes, digamos assim. Só que era uma pessoa que você gostava muito. E ela não veio à torre, ela não aceitou, não deixou barato, descobriu, não ficou satisfeita, pediu separação, pediu divórcio. Isso aqui mexeu com o seu inconsciente de uma forma, você tentou manter ali as aparências, né? A rainha de ouros, o 4 de paus, a sua autoestima, foi lá no fundo do poço e aí tá clamando por justiça, tanto um lado quanto o outro. E aí eu peço o aprendizado, vem o Papa. O Papa pede assim, o aprendizado da organização. Então talvez você tenha que se organizar financeiramente por conta dessa torre aqui. Talvez você tenha que se planejar melhor. Talvez você tenha que também falar de leis morais. Falar, puxa, eu gostava tanto dessa pessoa e foi um hábito, foi um vacilo, agora eu perdi. Então vai te ensinar sobre isso também e vice-versa, a leitura pode estar espelhada. O que está no inconsciente do signo de Libra? É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Nossa, olha só. Tem aqui um 8 de espadas. O 8 de espadas, gente, assim... Eu não estava vendo a citação, mas porque eu não quis ver. É uma carta de conflito, então assim... É uma carta de dor, mas é uma carta de perda de poder pessoal, olha lá, Plutão. Então, machucou tanto essa situação com essa pessoa, que eu perdi meu poder. Sabe quando a pessoa se dentro dela, ela perde a força, ela perde a energia de lutar, ela se sente fracassada. É nesse sentido aqui. Mas os obstáculos estão ali, não estão dentro dela, ela tá, é só tirar as vendas dos olhos e sair andando. Ela também não quis ver essa pessoa, seja o libriano ou a pessoa com a qual o libriano está se relacionando, não quis ver. Preferiu passar pano para essa situação, porque todo mundo percebe quando está sendo traído. Todo mundo percebe, todo mundo sente. Né? Só que aí chegou aqui é o overdose é o término, assim, eu não aguento mais, eu não aceito mais isso, eu vou arrancar todas as espadas das minhas costas e vou caminhar para a renovação, vou superar
esse problema é o fim. Então, assim, aqui é o fundo do poço, né? E aí sai a carta do carro. O que que é o carro? É o direcionamento. Olha, tem duas, estava grudado. Nossa, confirmando aqui as traições, tá? O carro é uma carta que fala de direcionamento. Então, quer dizer que saiu o carro e a vida vai andar? Desde que você direcione o carro. Ele tem um cavalo de cada cor, um branco e um preto. O que quer dizer isso? Pode puxar para um lado ou para o outro, mas é você que tem que segurar as rédeas. Então, assim, assuma o poder pessoal, assuma o controle da sua vida e saem duas cartas de traição, o 5 e o 7 de espadas. O 5 de espadas é aquela traição velada, oculta, por debaixo dos panos. É uma carta, assim, uma decepção, perda de tempo. Aqui, o 7, a pessoa foi astuta, ela planejou, ela foi diplomática ali nessa situação. Então, são duas cartas que falam de traição. Adapte a sua realidade, pode ser ligada a negócios, pode ser ligada à família. Eu já vi de tudo, já vi de tudo. Traição em família é o que mais tem, em relação à herança, enfim. Deixa eu tirar cartas para os obstáculos. O obstáculo é o louco, que é esse aqui, ó. É o arcano 0 do tarô. Ele fala, se joga, vai, sai dessa situação, vambora. E você não conseguiu ir, ficou preso. O louco, ele fala muito de ousadia, ele também fala de prazer. De atitudes que são tomadas de forma irrefletida, digamos assim. De incertezas, só que você não conseguiu ir. Do tipo, tô tantos anos com essa pessoa, ou eu comecei a gostar de outro, eu comecei a flertar com outro, com outra, mas eu não tive a coragem, porque eu estava há tantos anos, 15 anos nesse relacionamento, apesar de não gostar mais, apesar de... Então, a ousadia, ela ficou bloqueada. E tem a ver com a infância. Talvez por padrões que vêm lá da infância, tá? De não conseguir, de ter medo, de ousar. Passado consciente para o signo de Libra. Nossa, virou tudo aqui. Não, virou tudo, não dá, gente. Peraí, vamos de novo. Eu vou só aceitar as que caíram. Passado consciente, valete de ouros, cavaleiro de copas e 10 de copas. Então, assim, tinha uma felicidade, isso aqui é o passado consciente. Então, tinha uma felicidade, tinha vamos chamar de casamento, né? Adapte a sua realidade, que era, entre aspas, perfeito. Tinha amor, essa pessoa aqui era um Dom Juan, ele trazia um amor. Tinha início para uma prosperidade material, que vocês iam se construindo juntos. Tinha tudo isso, então por isso teve medo de ousar. Mas aí vem traição, vem um monte de coisa. Não é melhor chegar e conversar, falar, olha, o que está acontecendo entre a gente? Não estou sentindo mais as mesmas coisas, o que a gente precisa fazer? Vamos fazer uma terapia de casal? Ou vamos rever alguns pontos, vamos aquecer, porque o problema é a monotonia, é cair na rotina. Relacionamento é fazer a pessoa se apaixonar por você todos os dias e vice-versa, né? Então tem muita dor aqui. Qual o resultado? As de ouros. O universo está te dando um impulso material, as de ouros, para que venha a abundância, sorte, caminhos abertos, tá? Para que você consiga sair disso. Porque às vezes também estava preso a uma situação porque tinha um comodismo material. Inconsciente, 9 de ouros invertido. 9 de ouros, ele fala muito de usufruir do bem-estar, usufruir
do conforto, da segurança, só que tá invertido. Essa situação aí derrubou essa segurança, digamos assim. Medos e temores do signo de Ai, caiu no chão. Medos e temores é a morte. Morte não é ruim, gente. Aqui não é morte física. É mudança de ciclo, fechamento de ciclo. Então, eu tenho medo desse fechamento de ciclo. Então, me dá a sensação de que você tentou segurar esse relacionamento, né? Mesmo sentindo, mesmo intuindo que as coisas não iam bem, né? Na sequência, o 5 de copas, que é uma carta de mágoa, de frustração, de abandono, de arrependimento. Então, é uma carta dolorida, né? E você fica olhando para as dores e não avança para o novo ciclo, porque está preso. Então, o aprendizado é sair da melancolia, tá? Perdeu, já era. Vamos aprender, fazer diferente da próxima vez. Terminar com respeito, Nesse momento as pessoas ficam muito magoadas, né? Influências externas. Valete de espadas invertido. O valete de espadas é uma carta de início, assim, uma carta de intriga, uma carta de maturidade, de conflito, de curiosidade, e tá invertido, é como se realmente o negócio foi algo irrefletido, a pessoa fez por impulso, e aí se arrependeu. Então também tem um aprendizado, né? Por isso que sai a carta do Papa, o aprendizado em relação a isso. Resultado final. Eu vou tirar também uma runa. Vou tirar os bloqueios e aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Resultado. Julgamento. Olha lá, o julgamento ele fala do inconsciente coletivo ancestral. Fala de uma proteção divina. Fala de o 7 de paus aqui. Olha a posição da madeira que ele está se protegendo, né? É uma carta de luta. E o 3 de paus é um avanço. A pessoa começou assim a negociar, a sair dessa, né? Pode ser uma sociedade vantajosa. É o início de algo novo aqui. Mas você precisou se proteger, se defender. Porém, existe um padrão ancestral. Deixa eu pausar o vídeo 1 minuto já. Voltando. Precisei pausar para... Começou a relampear. Fui fechar a janela. E a hora que eu voltei... Olha o movimento que estava aqui na bandeja. As coisas começaram a se modificar. E é isso que mostra aqui. O 3 de paus, ele mostra um caminhar. Então, você precisou brigar pelo que, enfim, seja pelo divórcio, pelos bens. Olha o movimento, olha que forte isso. Então, essas dores de traição, elas estão ligadas ao seu inconsciente. Tá vendo? A carta do inconsciente, o bonequinho do inconsciente, tem a ver com a sua infância. Tem um padrão ancestral ali, ó, Netuno, aquela bolinha verde, o planeta Netuno, representa aqui o inconsciente ancestral. Tá vendo os mortos levantando aqui da tumba? Esse padrão ancestral que muitas vezes você pode estar repetindo. E mostra que você precisa trazer o seu poder pessoal de volta, a sua força de volta, a sua organização, inclusive material, porque agora a situação mudou. A gente pode estar falando também de uma sociedade, tá? Tirar uma carta para entender o que está passando no coração. Caíram 2. Do Libriano, o oráculo da roda de cura. Esse oráculo fui eu que desenvolvi, ele já está à venda. Me manda um oi no WhatsApp e o link da venda também está na descrição do vídeo. Essa é a Pedra da Força. A Pedra da Força, ela fala assim de, força, poder pessoal, de resistência, de limites, de colocar limites, de disciplina mental, Virgem, de coragem,
Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Que é o louco, que estava aqui no bloqueio. Você precisa recuperar a sua força, a sua coragem. De autocontrole, de segurança, de força, de conexão com o divino. Então, eu vou até descolar da borda, porque às vezes fica colado e não vai, né? Então, a Pedra da Força pede para você reconectar com a sua força, com a sua essência. E sai também o Guardião do Espírito do Sul. O que é essa carta na roda de cura xamânica? Ela fala de amor verdadeiro, fala de cura das emoções, de proteção, de compreensão, de uma abertura emocional, de um apoio, né? Então, é um momento dolorido, sim, né? Mas é um momento também de reconstrução. Então, é necessário curar as emoções, força para conseguir continuar, porque, né, tem boleto, tem as coisas, mas também precisa olhar para dentro de si mesmo, precisa reconectar com a sua força. Não só a força assim, de briga, que nem essa daqui, de proteger, é a força interna, é o eu superior, sabe? Bom, vou tirar agora uma runa como resumo da leitura. As runas têm significados psicológicos muito, muito profundos. Uma runa, por favor, para o signo de Libra. A leitura de vocês vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas. Caiu uma e outras duas quase viraram aqui da Gás. Da Gás. Deixa eu ler o significado desta runa. Aurora. Você vai encontrar o momento decisivo da sua vida, que vai mudar a direção da sua caminhada, levando às mudanças de atitudes também. Dagás pode trazer um período de sorte, vitória, prosperidade e desenvolvimento de projeto. Esta transição, é isso aqui, ó, essa transição será um pouco lenta e de consequências inesperadas. Por que é lenta? A Rainha de Copas é uma energia lenta, é uma energia estagnada. Por quê? Porque também tem dor. Talvez envolva aqui muitas questões, né? Um divórcio, família, bens, enfim. Essa transição será um pouco lenta e de consequências inesperadas, porém os objetivos serão alcançados. Se essas mudanças dependerem de seu esforço pessoal, existe uma maior possibilidade de sucesso. Vamos tirar agora 3 aconselhamentos do Oráculo do Poder da Lua para o signo de Libra. Deixa eu só dar uma embaralhada. Caiu a carta reflexão, peraí que eu já mostro. Confiança interior, já mostro a carta, e templo de harmonia. Então, reserve um tempo para se conectar a um templo interior, um templo de harmonia. Faça da sua casa um templo, confiança interior e reflita. Olha, saiu carta de reflexão aqui. A carta do Papa é a carta da reflexão. Reflexão em relação às questões morais, tudo isso, né? Sair dessa nostalgia e fechar esse ciclo. Eu espero de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura. Até lá, Libra!